Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 26 Sesha. 1. Neste momento, a pessoa que tinha os sentimentos mais confusos era provavelmente Nocturne, que agora conhecia sua identidade. A sombra do meu professor. Nocturne não era uma sombra do 21º andar, mas um ser real. No entanto, ele ainda se identificou como Nocturne, e não como Sanjay Won, Vivasvati. As memórias e emoções que ele experimentou até agora deixaram uma impressão muito forte nele. Assim, ele poderia entender como o rei marcial estava se sentindo por dentro agora. O rei marcial provavelmente estava desesperado e queria desistir de tudo. Ele pode querer virar tudo. Talvez ele estivesse com raiva porque todas as suas emoções e memórias eram falsas. Ele não poderia morrer mesmo se quisesse, nem seria capaz de ficar com raiva. Ele precisava de alguém para extravasar sua raiva. Mas depois disso, tudo o que o esperava era o vazio. E Nocturne sabia disso muito bem. Ainda assim, seu professor foi capaz de suportar isso porque ele era o rei marcial. Nocturne e o rei marcial estavam em níveis totalmente diferentes. Nocturne fechou os olhos silenciosamente. Ele queria descer até onde o rei marcial estava e perguntar se ele estava bem. Ele costumava admirar o rei marcial e também se ressentia e o desprezava. Mas agora, ele só queria ficar ao lado do rei marcial. No entanto, a razão pela qual ele não foi capaz de fazer isso é porque ainda me falta coragem. O pai de Nocturne, o demônio celestial, disse que mal-entendidos e mágoas deveriam ser resolvidos em vez de serem mantidos em segredo. As pessoas que acreditavam que seriam resolvidas e esquecidas com o tempo eram tolas, e esses sentimentos poderiam, sem saber, acumular-se dentro de você e explodir de repente. Era importante esclarecer qualquer mal-entendido e, para isso, era preciso conversar cara a cara e ouvir o que o outro estava pensando. Só então não haveria arrependimento. Nocturne sabia o que tinha que fazer, mas achou difícil cumprir a tarefa. Ele estava hesitante porque pensou que seu professor poderia ficar mais chateado se ele aparecesse agora. Todos os tipos de pensamentos passaram por sua mente. Suponho que ainda devo ir. Ele precisava falar com o rei marcial. Se ele continuasse adiando, não sobraria nada no final. Nocturne levantou-se lentamente e todos se viraram para olhar para ele. Todos estavam se perguntando o que fazer depois de ver a página em branco e inclinaram a cabeça em confusão, sem entender o que Nocturne estava fazendo. O demônio celestial sorriu levemente, como se fosse o único a saber. Você já decidiu? Sim. O sorriso do demônio celestial se aprofundou. Ele parecia orgulhoso de seu filho. Você cresceu. Nocturne agradeceu ao demônio celestial com uma reverência e saiu. No momento em que ele deu um passo à frente, um portal se abriu e o engoliu. Shajeong-Wu e Shannon não sabiam o que havia acontecido entre pai e filho, mas perceberam que parte do constrangimento em seu relacionamento havia diminuído e que eles haviam se tornado mais próximos. Os dois que viajavam em linhas paralelas que não podiam se sobrepor finalmente mudaram de direção para se encontrarem. Jeong-Woo não perguntou o que aconteceu entre eles. Bastava que a desconfiança entre os dois desaparecesse e ele soubesse que a situação com o rei marcial provocava a reconciliação. O que aconteceu entre pai e filho foi entre eles, então Jeong-Woo deixou seus negócios para eles e se concentram novamente na vida de Yeon-Woo. Se Yeon-Woo tivesse ido coletar esses fragmentos de estrelas, seria necessário que ele partisse sem dizer uma palavra a ele ou ao demônio celestial. Não teria sido mais fácil coletar os fragmentos com a minha ajuda? Jeong-Woo foi chamado de mestre de todas as leis, em vários limites mundiais. Como Deus ex-machina, ele era o deus da roda que governava e controlava tudo, e era uma manifestação das leis da causalidade. Apenas com sua mera vontade, ele provavelmente poderia reunir os pedaços espalhados do rei marcial. Deve ter havido uma razão pela qual Yeon-Woo teve que esconder isso. Por onde eu começo? Não havia livros que tivessem registros de Yeon-Woo, a vontade e a consciência do rei negro. Isso significava que Yeon-Woo cortou sua conexão com seu corpo real para que não houvesse vestígios de seu paradeiro. Ele havia se tornado independente. Claro, se Yeon-Woo desejasse, ele poderia recuperar a conexão com seu corpo real. O problema era que quando ele estava desconectado, ele estava praticamente sem sua onisciência e onipotência, então seria perigoso se algo acontecesse. Perguntando-se sobre o possível motivo e se algo ruim realmente aconteceu, Jeong-Woo não pôde deixar de se sentir ansioso. Bem, ele disse que iria falar com nossos pais. Jeong-Woo estava prestes a investigar a conversa de Cronos e Rhea com Yeon-Woo, mas percebeu que eles talvez não tivessem percebido o que ele estava fazendo. Seus olhares ao olharem para o filho provavelmente estavam cheios de amor. Ele precisava de uma terceira pessoa, alguém que fosse muito próximo de Yeon-Woo, e havia alguém em particular que lhe veio à mente. Sesha. Mas Jeong-Woo se perguntou se poderia dar uma olhada nos registros de Sesha. Porque seria como dar uma olhada no diário escondido de sua filha. Ele estava hesitante. Não era como se ele pudesse ver a vida privada de sua filha com o demônio celestial e Shannon. Não tenho escolha. Infelizmente, Jeong-Woo realmente não tinha outra escolha. Ele simplesmente fechava o livro depois de folheá-lo para ver se havia alguma coisa sobre Yeon-Woo. E ele nunca falaria do que viu. Se a filha dele tivesse namorado? Vou ter que matá-lo. Os olhos de Cha Jeong-Woo brilharam perigosamente. Gostaria de tentar outra pesquisa? Gole. Jeong-Woo engoliu em seco e estendeu a mão no ar. Bip, bip,
Bip, um alarme tocou, gritando para Sasha acordar. Sasha, que usava pijama com ursinhos adoráveis e uma máscara de dormir de coelho rosa, gemeu. Ela não queria acordar. Esse foi o único pensamento em sua mente. Este era um evento que acontecia todas as manhãs. Então Sasha se perguntou por que ela não conseguia simplesmente se acostumar. Para ela, a escola era uma prisão que mantinha estudantes que precisavam ser livres. Esta foi uma conspiração criada pela sociedade para que pudessem criar seres humanos estúpidos que seriam escravos. Ela queria gritar essas declarações a plenos pulmões. Oh Roio, em vez de pensar coisas tão peculiares, você não acha que seria melhor acordar e se alongar? Como eu, Huhu. Você não dorme. Não, claro que não. Tento dormir pelo menos 8 horas por dia. O segredo da minha pele perfeita é dormir. Não estou curioso sobre a pele de um skinhead pervertido que gosta de chapéus de coelhinha. Ah, nossa pequena senhorita Sasha está sendo tímida de novo. Eu não sou. Sasha queria dizer a Laplace, a criatura que continuava tagarelando bobagens em suas sombras, para calar a boca. Mas Laplace nem sequer fingiu ouvi-la. Ele apenas continuou a falar coisas sem sentido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela iria enlouquecer por causa dele. Quero dormir só mais 5 minutos, mas você sempre me acorda. Chá tão jovem. Só então, a porta se abriu com um grito. Era Ananta, vestindo um avental e segurando uma concha na mão direita. Levante-se, você precisa comer antes de ir para a escola. Sasha cobriu a cabeça com os cobertores. Eu não vou comer, então só mais 10 minutos. Não, só mais 5. Do que você está falando? Você não terá força suficiente se não comer. Como você vai estudar? Está tudo bem, então. A sopa vai esfriar. Apresse-se e levante-se. Ah, Hag, eu não quero demais. Sasha não deu nenhuma indicação de se levantar. Ela tinha 17 anos este ano, uma adolescente que não ouvia os pais. O problema era que Ananta era tão impetuosa quanto Sasha. Descontente, uma sobrancelha se contraiu no rosto de Ananta. Levante-se neste instante. O GH, tanto faz, tanto faz, tanto faz. É mesmo, Laplace? Sim, senhora, eu estava esperando você dizer isso. De repente, a sombra de Sasha se expandiu e algo grande apareceu. Era um homem que tinha pelo menos 2 metros de altura e músculos muito volumosos e difíceis de ver. Sua camisa estava sabe-se lá onde, e os músculos de seu peito tremiam. Em sua cabeça lisa estavam suas orelhas de coelho, sua marca registrada, o coelhinhos fofo e adorável está aqui. Laplace levantou Sasha, com cobertores e tudo, como se fosse uma rotina familiar. Ah, me solta, seu coelhinhos pervertido. Muito bom, por favor, continue a me insultar assim. Ha, ha. Não importa o quanto Sasha chutasse e lutasse, Laplace nem piscou. Nesta casa, Ananta estava em posição mais elevada na hierarquia do que Jeong-woo, então era óbvio a quem Laplace precisava obedecer. Laplace afastou Sasha dos cobertores e empurrou-a para o banheiro. Até as pessoas mais sonolentas já teriam acordado. Eca, Sasha olhou carrancuda para Laplace. Oh Roio, eu amo isso, muito bom, por favor, continue a me desprezar desse jeito. No entanto, Laplace estava um passo acima de Sasha. Depois que Yeon-woo cuidou de todas as masmorras, a sociedade voltou a ser antes do dia do início. Claro, não foi uma recuperação completa. Não foi possível fazer com que a sociedade desenvolvida voltasse ao normal no espaço de um dia. No entanto, a sociedade continuou a avançar e Sasha completou 17 anos e ingressou no ensino médio. Como uma das jogadoras mais poderosas, ela era tão famosa que era chamada de celebridade, mas queria viver normalmente como as outras crianças de sua idade. E seus desejos, rapidamente se transformaram em arrependimento, menos de um mês depois de ela começar a escola. Eu não deveria ter dito que vou para a escola. Sasha pensou consigo mesma com uma expressão petulante enquanto mastigava a comida. Quem diria que você tinha que acordar tão cedo? Sasha não tinha problemas para acordar cedo quando era jogadora. Foi estranho, mas como ela envelheceu, sua resistência não era a mesma de antes e ela não gostava das regras rígidas impostas pela escola. A vida escolar era definitivamente agradável. Ela gostava de aprender coisas que não sabia e tinha muitos amigos. Mas ela nunca conseguiria se acostumar com essa batalha pela manhã. Se ao menos conseguisse dormir um pouco mais. E a mãe dela foi demais, forçando-a a tomar café da manhã antes de mandá-la embora. Obrigado pela refeição. Sasha largou os hashis e se levantou, colocando a mochila no ombro. Ananta olhou para a mesa e perseguiu Sasha freneticamente, largando a louça que estava lavando. A sopa de Sasha estava quase intacta e ela só comera algumas colheradas de arroz. Por que você já está se levantando? Você deveria comer mais. Tanto faz, não estou com vontade. Bam, Sasha bateu a porta ao sair. Foi uma pequena rebelião por forçá-la a se levantar. Ananta suspirou, deixada sozinha na porta. De quem ela segue? Ela estava grata por sua filha fraca ter crescido e se tornado saudável, mas estava triste por Sasha ficar mais temperamental a cada dia. Vovoa. Oh meu Deus, por que nossa princesinha está tão brava? Cronos sempre levava Sasha para a escola porque a casa deles ficava em um lugar tranquilo, um pouco mais longe de Seul. Cronos cumprimentou sua adorável neta com um sorriso e riu de seus lábios fazendo beicinho.
Ele sabia que sua neta estava chateada e queria desabafar com ele sobre a briga com a mãe dela. Ele poderia dizer apenas pela maneira como ela falava. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.